Bom, gente, vamos lá, vamos voltar. Artigo 102 ainda, inciso terceiro, nossa letra B. Letra B? Não, vou falar da letra A rapidinho. Letra A, porque eu sei que é fácil, mas a gente não leu, né? Bom, na tua Constituição... Bárbara, foi? Tá, então... vou ter que ter alguém para ler para mim me ajudar. Quem pode? Quem pode aí? Tô vendo gente ali com vadimeco na mão. Ah, tá. Alguém vai me ajudar. Vamos lá. O artigo... Eu sei que vai, eu tenho fé nisso, gente. Agora é a última aula. Ó, aí a gente encontra o seguinte, né? Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe inciso terceiro. Julgar em recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, letra A, pequenininha, só diz o quê? Gente, que vergonha é essa, pessoal? Não, aí a gente está no 105. Lá no 102, Eu falei 105? Ah, desculpa. 102, desculpa, 102. Letra A, lá do inciso terceiro do 102, que é mais curto ainda e mais fácil. Cento... É, esse aí mesmo. Uhum. Artigo 102, inciso terceiro, letra A. Contrariar dispositivo. Por que eu disse que essa letra A é muito fácil, gente? Porque, gente, presta atenção, se no curso de um processo uma decisão contrariou o dispositivo da Constituição, o controle só pode ser de constitucionalidade. Não tem mais o que se discutir. Acabou. Agora, a letra B pode ser um problema. A letra B, ela traz algumas coisinhas que poderiam prejudicar um ou outro candidato, e eu não quero que o prejudicado esteja nessa sala. A letra B diz o quê? Quando a decisão que nós buscamos recorrer dela declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Bom, ô Vitor, num primeiro momento, a gente até entende assim, não, Arthur, não dá para atrapalhar. Porque está dizendo que a decisão declarou a inconstitucionalidade de tratado, declarou a inconstitucionalidade de uma lei federal. Então já teve uma declaração de inconstitucionalidade. Possivelmente, a pretensão da parte que pretende recorrer, Michael, é dar continuidade a um controle de constitucionalidade que já começou. Concordam comigo, gente? Mas ainda assim, Letícia, o meu receio é por ter, mais uma vez, o Constituinte retomado a fala da lei federal ou do Tratado Internacional. Olha para mim. Sem decoreba. Entende isso aqui? Entende isso aqui? Presta atenção. Se a decisão contraria a lei federal, se a decisão contraria a lei federal, controle de legalidade ou de constitucionalidade? Legalidade. Se a decisão contraria a tratado internacional, legalidade ou constitucionalidade? Legalidade. Tratado. Só falei tratado. Como regra. Só falei tratado. Agora, vou mudar a fala. Olha como é que a gente tem que ficar preocupado em interpretar com cautela. Se a decisão julgou inconstitucional a lei federal, aí eu estou querendo continuar o controle de constitucionalidade. Concorda comigo? Se a decisão julgou inconstitucional o tratado internacional, estou querendo dar continuidade ao controle de constitucionalidade. Eu não estou conseguindo enxergar. Aqui, ó. Ô, Val, estou usando aqui a mesma estrutura. Val não, Cláudio, desculpa. A mesma estrutura daquele teu processo que gerou divergência, lembra, gente? Só que eu vou mudar algumas coisas. Agora não seria divergência, Cláudio. Você tem um processo que está aqui na primeira instância, e aí logo de cara, na primeira instância, esse juiz julgou uma lei federal como inconstitucional. Isso pode acontecer, gente? Pode ou não pode? Controle concentrado ou difuso? O processo começou na primeira instância. Começou para controle? Nunca. Então o controle foi no meio do caminho. Concordam comigo? Então ele é difuso. Só que a CLAU não tem a obrigação de concordar com essa decisão. Ela pode recorrer? Ela já pode ir direto para o Supremo? Não. Ela vai ter que passar pela segunda instância. Ela vai ter que reverter a decisão no TJ. Concordam comigo? Só que você não conseguiu, Cláudio. O TJ manteve a decisão de inconstitucionalidade.
Já está colecionando decisões? Tá ou não está, gente? Já passou pelas 2 primeiras instâncias? Ela pode dar continuidade a essa discussão? Onde? No STJ ela não vai passar. Porque a pretensão não é fazer controle de ele. A pretensão é dar continuidade ao controle de... Viu? Comecei aqui. Tive que obrigatoriamente passar pela segunda instância. Se não resolvia, recurso extraordinário. Gente, acabou. Você já comparou o especial com o extraordinário. Já viu todos os motivos de utilização de um e de outro. Acabou. Acabou. Se você está preocupado, vamos acabar com a preocupação? Presta atenção, solta a caneta. Vem pra cá. Solta tudo. Olha pra cá. Meu processo está andando, hein? Meu processo está andando. Legal? E aí, no meio do caminho, um juiz ou tribunal entendeu que o ato de governo local, ato de governo local, está certo frente a uma lei federal. Está certo frente, ato certo frente à lei federal. Quem grita mais alto? Quem? Controle de? Endereço. STJ. É isso que você vai fazer. Não era isso não, Alex. Eu me confundi. O problema não foi isso. O problema foi o seguinte. No meu processo, estava rolando um choque entre lei local e lei federal. Lei local e lei federal. Lei. Controle de? Nacionalidade. Endereço. Perfeito. Não era isso não, cara. Era outra coisa. O problema era o seguinte. Estava rolando uma divergência interpretativa de lei. Lei federal. Juízes entendendo de um jeito, outros juízes entendendo de outro. Controle de legalidade. Recurso especial na STJ. Tá claro, gente? Tá ou não? Hã? Outra, última. Meu processo está andando e o que aconteceu foi decisão julgando inconstitucional um tratado internacional. Só falou tratado. Não, mas aqui nesse caso, não é decisão que contraria o tratado, é decisão que julgou o tratado. Eu quero dar continuidade ao controle de recurso. Você está vendo como é que confunde? Se fosse uma decisão contrariando o tratado, aí seria no STJ. Mas essa decisão tornou o tratado, aí eu vou ter que discutir isso lá no Supremo, por meio de recurso extraordinário. Foi ou não foi, gente? Legal? Galera, bizu, tem que fazer questão. Joga lá no teu aplicativo de questão. Eu até trago questões, eu mostro questão, mas isso aqui é insuficiente. Tem que fazer questão. Tem que fazer questão. É a questão que exercita a brincadeira. Tranquilo? Deixa eu mostrar mais um negócio aqui para vocês importante. Vitor, abre aí o artigo 97, por gentileza. Eu não trouxe questão falando disso, mas eu tinha que ter trazido. Mas artigo 97, tem mais um detalhe que eu preciso conversar com vocês. Já está na mão? Lê pra gente aí esse 97. Diz o quê? Esse artigo 97, ele vai trazer para a gente o que nós chamamos de cláusula de reserva de plenário. É mais um fator do controle de constitucionalidade que eu não posso deixar de conversar com vocês. Minha preocupação sobre esse assunto, numa prova de polícia civil. Te falei ontem. O que a gente está tratando aqui, gente, eu não sei se chega a ser, ou parece ser irônico o que eu estou dizendo, mas não é. Não é ironia. É verdade. É verdade. A gente só está estudando o básico do controle. Diferenciar o controle concentrado do difuso. A gente fez isso.
Saber as espécies de ADI. A gente fez isso. Saber quando usar ADI, ADC e ADPF. A gente fez isso. E também saber quando usar o recurso extraordinário e o recurso... A gente também fez isso. Isso é bem um básico. Sim, um assunto complexo? Sim, é complexo. Mas é o básico do controle, é o que tu tem que levar para a tua prova. E ainda, para fechar o caixão, levar o artigo 97. A tal da cláusula de reserva de plenário. Vou te explicar. Lembrei, ontem quando eu te mostrei uma questão, essa cláusula de reserva de plenário, ela foi citada. Só citada. E possivelmente a gente não percebeu. Você lembra dessa questão 49 aqui, gente? Ontem nós vimos a questão 49, falamos que o TJ também faz controle concentrado, lembram disso? Só que o TJ só faz controle concentrado quando o parâmetro do controle é a Constituição do Estado. Aí, quando nós lemos essa letra, acho que foi a letra D, olha o que a letra D te conta. A letra D está totalmente equivocada, mas ela conta um negócio ali no meio do caminho que a gente não deu muita ideia. Ela diz assim, ó, que o controle difuso somente pode ser realizado pelos tribunais, observada a reserva de plenário, não pelos juízes de direito. Por que ela está errada? Gente, juiz de direito faz controle de constitucionalidade? Juiz de direito faz controle difuso? Juiz de direito só faz controle difuso. Porque se o processo está na primeira instância, o controle só pode ser difuso. Surgiu por acaso, no meio do caminho. O tal do caráter incidental. Só faz difuso. Só que aí, Maicon, aqui ele ainda diz assim, ó, esse controle difuso somente pode ser realizado pelos tribunais, tá errado, não é só tribunal que faz, juiz também faz, mas diz aqui, ó, que os tribunais, quando fazem o controle difuso, eles devem observar a reserva de plenário. Essa parte aqui tá correta. Tá correto, só que eu tenho que entender o que é isso. Olha aqui, o Cláudio, teu processo é esse aqui, né? Deixa eu te contar um negócio. Quando esse juiz de direito julgou essa lei como inconstitucional dentro do teu processo, isso te deixou chateado, você vai recorrer. Só que já se mostrou evidente aqui para todo mundo que quando a Clau começou esse processo, ela queria fazer controle? Ela estava discutindo outra coisa? Tava ou não estava, gente? Era outra pretensão. Era outra parada. Só que o controle aconteceu no meio do caminho. Alguém mostrou para o juiz, certamente não foi ela, foi a parte ré, mostrou para o juiz que a lei que estava ali sendo discutida era inconstitucional, o réu acabou convencendo o juiz que a lei era inconstitucional, e o juiz foi lá e decidiu a lei como inconstitucional. Essa decisão certamente não te agradou, Cláudio. Por isso que você pensou em recorrer, só que você já entendeu que não dá para recorrer diretamente ao Supremo, você vai ter que passar pelo... E quando a gente olha para esse TJ, o TJs, Brasil afora, mais ou menos assim, ó. Eu costumo desenhar o TJ desse jeito. Um retângulo com vários quadrados. Um retângulo com vários quadrados. E cada quadrado aqui, a doutrina constitucionalista costuma denominar como órgãos fracionários. Órgãos fracionários. Arthur, o que é isso? Cara, seria até mais fácil eu te dizer que seriam ou são turmas recursais. Seria mais fácil, né? Chamar de turmas recursais. Tá bom de quadrado. Turmas recursais. Você lembra numa aula aqui, nossa, que eu disse que o TJ do Mato Grosso tem 29 desembargadores? Aí tu meio que ficou assustado quando eu falei quantos desembargadores tem no TJ de São Paulo? Quantos são lá? Lembra? 360. No Rio são 190. É óbvio que isso vai depender muito também, Vitor, da quantidade populacional, da demanda processual, da quantidade de problema que o Estado tem. Isso vai gerar mais processo, e aí a necessidade de mais magistrados. Né? Isso vai variar de Estado para Estado. Por que eu fiz vários quadrados aqui nesse TJ? Porque cada quadrado eu vou chamar de turma recursal melhor. Vou chamar do jeito que a doutrina constitucionalista chama. Órgãos fracionários.
E em cada um desses órgãos fracionários, eu vou dizer, Cláudio, que nós temos aqui a atuação de 5 desembargadores. 5 em cada quadrado. Sabe por que eu estou botando 5? Poderiam ser 3. Mas eu estou botando 5 para a conta ficar fácil. Eu dei matemática. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Nesse TJ aqui eu tenho 160 desembargadores. Mas esses 160 desembargadores, eles são distribuídos em turmas. Em câmaras cíveis, em câmaras criminais. E quando chega um recurso no TJ, quando chega um recurso no Tribunal de Segunda Instância, gente, tu não vai juntar todo mundo, tu não vai juntar todos os desembargadores desse tribunal para que todos eles juntos julguem tudo que chegue. Seria um absurdo. O negócio não ia andar. O que você faz? Você pega esse quantitativo de desembargadores e divide essa galera em turmas. Primeira turma, segunda turma, terceira turma, quarta turma, quinta turma, por exemplo. O Lula foi julgado monocraticamente por um juiz chamado Sérgio Moro, juiz federal, juízo monocrático, primeira instância. O Moro julgou sozinho e condenou o Lula a 9 anos e meio. O nego até achou que foi ironia, né? O pessoal brincou. Ah, sim, desculpa. 9 anos, cara, mas não parece que é ironia, cara. 9 anos e meio. O juiz foi lá e toma. Lula recorreu? Sim, recorreu para o TRF, 4ª Região, sede, Porto Alegre. E aí, quando chegou lá o recurso, o Ministério Público Federal também recorreu, o recurso foi distribuído para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, 8ª turma, composta de 3 desembargadores. Cara, lá naquele TRF, localizado em Porto Alegre, tu tem uma quantidade boa de desembargadores. Eu não lembro agora quantos são, mas são vários. Mas só 3 desembargadores examinaram o processo do Lula, porque foi distribuído para a 8ª turma. Os desembargadores da primeira turma não tomaram conhecimento, da segunda turma também não, terceira, só da 8ª turma. É assim que funciona. Quando você recorreu, Cláudio, teu recurso foi distribuído para uma dessas turmas. Claro ou não, gente? Assim como acontece. E aí eu vou dizer o seguinte, quando o teu recurso chegou no TJ, no meu exemplo, ele foi distribuído para essa terceira Câmara aqui, ó, esse terceiro órgão fracionário. Juntos ou não, gente? Só que tem um detalhe. Presta atenção. Gente, atenção pra caramba agora. Esse recurso que a Clau conduz ao TJ, ele está discutindo o mérito do processo, o objeto que fez nascer a ação, ou ele está discutindo o controle de constitucionalidade? O que você acha? Deixa eu melhorar ou facilitar a sua resposta. Clau, vamos imaginar que você tenha me processado. Eu comprei um carro seu e não te paguei. Só tô te enrolando. Não te paguei. Tu tá irritada comigo. Esse é o mérito da ação. Juntos ou não, gente? Esse é o mérito. O mérito foi discutido na primeira instância? Não, o mérito foi deixado de lado quando eu mostrei para o juiz que tinha algo inconstitucional. Concorda comigo? Aí o juiz foi lá e decidiu a lei como inconstitucional, mas não decidiu sobre o problema. Deixou o problema de lado e decidiu a lei como inconstitucional. Estamos juntos, gente? Então, quando você recorre, Cláudio, você não está recorrendo para rediscutir o problema que você viveu. Você está recorrendo para discutir a constitucionalidade da lei, que você vai chegar no TJ e fala assim, TJ, deixa eu te falar um negócio. Processei o Arthur porque ele não me pagou. Só que o Arthur inventou uma maluquice lá, na primeira instância, e convenceu o juiz que a lei era inconstitucional. TJ, eu não concordo. TJ, essa lei não é inconstitucional. TJ, pelo amor de Deus, que maluquice é essa do juiz? TJ, faça esse controle aí de constitucionalidade. TJ, diga para o juiz que a lei não é. Porque se você, TJ, disser que a lei é o quê, gente? O processo vai ter que voltar para... E o juiz vai ter que resolver o mérito. Foi claro ou não, gente? Porque o mérito foi deixado de lado a partir do momento que começamos a discutir o controle. Foi claro? Então, quando você recorre, teu recurso chega lá naquela terceira Câmara, a gente não está discutindo o mérito.
O mérito nem foi decidido. A gente está discutindo controle. E aí aparece o artigo 97, que diz o que pra gente, Vitor? Conta novamente o artigo 97. Prestem atenção, gente, vai. Poderão? Show. Cara, sabe o que você está contando para a turma? Que órgão fracionário, Vitor? Que turma recursal, irmão? Que essas câmaras cíveis, essas câmaras criminais, não têm competência. Não tem competência para fazer controle de constitucionalidade. Wesley, quando aquele recurso chegar ali na terceira Câmara, no terceiro órgão fracionário, vamos imaginar que sejamos nós 5 aqui, ó. Você, Wellington, Letícia, Alex e eu. Não, eu sou a parte do processo. Eu sou o vacilão da história. Wesley, Wellington, Letícia e o Alex. Vocês 5 são os desembargadores dessa turma. Você passa a ser a relatora, Letícia. Quando o recurso chegar na tua mão, recurso dela, tu vai olhar para o teor do recurso, me ajuda, gente. Qual é o exame da Letícia? O recurso está fazendo exame de mérito ou controle de constitucionalidade? Quê? Controle, né, Letícia? Você chegou a essa conclusão. Você vai ter que falar para os amigos aqui, ó. E eu, galera, da turma, bem, desembargadores. O recurso faz controle. A gente não pode decidir. Nós somos incompetentes para fazer controle. Turma não pode. Ah, mas quem vai fazer? Então, a gente vai ter que mandar esse recurso para o pleno. O que é pleno? Todo mundo junto. Quem tem que decidir esse recurso é o tribunal pleno. Olha o que você leu, Vitor. Você leu assim, ó. Somente pelo voto da maioria absoluta do tribunal, maioria absoluta dos seus membros, poderão os tribunais decidir, declarar a inconstitucionalidade de ato normativo do poder público. Turma não pode. Vai ter que mandar para o pleno. Foi claro ou não, gente? Aí a Michelle lê atrás e fala assim, não, tu entendi, Arthur, mas Mato Grosso, vou falar do nosso estado, né? Porque no TJ tem 29 desembargadores. Acho que, beleza, dá para mandar. 29, junto os 29, decide a parada. 29 nem é tanto assim. Mas eu fico imaginando em São Paulo, com a quantidade de processo que tem lá. Essa porra deve acontecer o tempo todo. Vai ter que juntar os 360, Arthur? 360. Não, mas tu vai ter que juntar o pleno para julgar. Tu tem que, para decidir a lei como inconstitucional, é a maioria absoluta. Vai ter que mandar para o pleno. Hã? A maioria absoluta, você vai pegar o total, 360. Metade de 360 dá 160. Não, é 180. Cara, matemática é o meu forte pra caralho. Né? 180. 180 é metade. Mais 1. 181 é a maioria absoluta. Só que você vai ter que juntar o todo. Você tem que juntar o tribunal. Você espera ter os 360 reunidos. E desses 360 reunidos, atingir quantos votos? 181. Não, pode. Você pode, se tiver a presença... Ó, se você contar com a presença de 181... por regra geral, já poderia. Entendeu? Agora, tem tribunal que exige uma quantidade mínima de membros presentes numa sessão. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o tribunal pleno só delibera algo se você tiver 2/3 presentes. Senão, tu vai ter que adiar. Não, 2/3 é sempre... Sempre quando tem fração, essa maioria deve ser chamada de qualificada. Então, assim, lá no Rio, tu vai ter que reunir 2/3 pelo menos, para na votação atingir a maioria absoluta e declarar a lei como inconstitucional. Ficou? É assim que funciona. Tá? E aí seria 126. Tá arrebentando aí. Não, porque seria os 2/3 de 190. Tinha que ter 126. Não, 126 é o quórum mínimo presente para votar, para poder ter votação. Mas dos 190 tem que ter a maioria absoluta, que é a metade de 190, mais 1. Fui claro, gente? Tá? Então presta atenção.
Fácil ou difícil juntar todo mundo? Fácil ou difícil, gente? Cara, não é fácil, é difícil. Dependendo do tribunal, inclusive, vai se tornar muito mais difícil. Como disse, aqui no Mato Grosso, 29, eu acho que até vai. Mais fácil. Sergipe. Sergipe eu também comentei, são 13 desembargadores, gente. 13. Juntar 13. Agora, dependendo do tribunal. Mas lê de novo esse 97 aí. Tem um negócio escondido aí que a gente não está percebendo. O que está escrito aí? Então a gente tem que saber o que é órgão especial. Porque quem vota pode ser o pleno. Quer dizer, como regra geral é o pleno, mas pode ser o órgão especial. Só que esse órgão especial, Vitor, ele só nos será apresentado no artigo 93, inciso 11. E o órgão especial é importantíssimo saber o que é, como ele nasce, quando ele nasce e para que nasce. Vai direto para o inciso 8º. O que ele diz aí? Inciso 8º, não, desculpa, inciso 11. 93, 11. Peraí. Tá maneiro. Você já está falando que só vai existir em tribunais com mais de 25 julgadores. Tá, fala. Nesses tribunais com mais de 25 desembargadores, com mais de 25 magistrados, fala você. Ah, então só pode nascer órgão especial, já vou anotando, hein, gente? Só pode nascer órgão especial nos tribunais que apresentem mais de 25 julgadores. Vitor, mas se porventura a pretensão do tribunal for criar um órgão especial, nesse órgão especial vai ter algum tipo de mínimo e de máximo de membros? Fala. Tá, anotei aqui então. Se nascer um órgão especial, esse órgão especial vai ter no mínimo 11 membros, no máximo 25 membros. Alguém me pergunta, tá, Arthur, legal, mas esse órgão especial nasce para fazer o quê? Conta, Vitor. Show, já entendi. Porque eu já percebi que algumas tarefas, algumas votações, alguns julgamentos devem ocorrer no tribunal pleno, ou seja, juntando todo mundo. Estamos juntos ou não, gente? E aí, percebendo que é difícil juntar o tribunal pleno, em algumas ocasiões, é difícil juntar o tribunal pleno, dependendo do tamanho e da quantidade de membros que esse tribunal apresentar. O que eu faço? Dentro do tribunal pleno, eu crio um órgão especial, e esse órgão especial só olha para cá. Eu terei membros desse mesmo tribunal que serão, por exemplo, representantes da classe, tomando decisões em nome da classe. Para tornar determinadas votações, para tornar determinados julgamentos mais céleres, mais rápidos. Porque perceba, se lá no TJ do Rio de Janeiro eu tenho 190 desembargadores, é fácil juntar 190, gente? Não, não é. É mais fácil juntar 25, gente? É ou não é? Pois é, deixa eu contar um negócio. Lá no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem órgão especial. Porque aí, em vários processos, em vez de ter o pleno reunido, manda para o órgão especial faz em nome do pleno. Tu me dá um exemplo. Cara, o Renê lembrou agora há pouco, antes do intervalo, prefeito tem foro? Tem ou não tem? Se o prefeito de Cuiabá cometer um crime, quem vai julgar? Te garanto. Eu não posso garantir. Não sei se alguém aqui sabe. Desculpa, não pesquisei. O TJ do Mato Grosso tem órgão especial? Tem? Mas não é uma obrigação. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído um órgão especial. Não é uma obrigação. Eu poderia ter pesquisado e esqueci, cara. Mas se não tiver, os 29 desembargadores do TJ julgariam o prefeito de Cuiabá, se porventura ele cometeu um crime. Não, um só. Um órgão especial.
E aí, o regimento interno desse tribunal, que vai prever, o regimento interno desse tribunal, o Michael, que vai prever, se porventura nascer um órgão especial, por delegação do Pleno, quais serão as atribuições administrativas, atribuições jurisdicionais, que outrora dependiam da atuação do Pleno, agora passarão a depender apenas do órgão especial. Vou trazer o exemplo. Se o prefeito lá do meu município, o famoso Eduardo Paes, cometer um crime, do mesmo jeito, Renê, é o TJ que tem que julgar. Porque é a Constituição Federal que determina TJ de Estado julgando qualquer prefeito do Brasil. Seja prefeito de São Paulo, seja prefeito do município menorzinho do Brasil. Vai ser TJ julgando. Mas se o prefeito lá do Rio de Janeiro, o prefeito de São Paulo, cometer crime, não vai ser o Pleno julgando. Vai ser o órgão especial. Ah, então o teu prefeito não seria julgado pelos 190 desembargadores lá do teu TJ, Arthur? Não. Seriam julgados pelos 25 desembargadores que compõem o órgão especial. Foi claro, gente? O que eu estou querendo te mostrar? Em tribunais gigantes, é muito razoável que exista um órgão especial. Porque esse órgão especial, gente, ele surge para garantir um princípio que você estuda no direito administrativo. Limpe, eficiência, garante celeridade, garante rapidez. E aí, quando você perceber, Letícia, você que é a relatora do recurso interposto pela CLAU, que bateu aqui na terceira Câmara, na terceira turma, que esse recurso discute controle de constitucionalidade, não mérito original do processo, a turma é incompetente para julgar. Você vai ter que remeter esse recurso para o Tribunal Pleno, juntos ou não, gente? E se existir, que é possível existir, pode ser que você tenha que remeter esse recurso para o órgão especial. Juntos ou não? Então você vai preparar uma observação para eu editar aí. Oi. Não, vai depender do que o regimento interno do tribunal estabeleceu. Porque, vamos lá, vamos imaginar que aqui no Mato Grosso não exista ainda um órgão especial. Mas aí vamos imaginar que no ano que vem haja uma alteração na lei de organização judiciária do Mato Grosso e aumente a quantidade de desembargadores de 29 para 50. Então a gente passa a ter 50 desembargadores no TJ aqui do Mato Grosso. E aí, com 50 desembargadores, essa mesma lei já prevê o nascimento de um órgão especial. Juntos? Quando nascer o órgão especial, aqui no TJ do Mato Grosso, no regimento interno do TJ, o tribunal vai prever expressamente quais passarão a ser as atribuições a serem exercidas pelo órgão especial. Você vai ter que concatenar essas atribuições no regimento interno. Pode ser que o crime comum praticado por prefeitos desse estado ainda continuem sendo julgados pelo Pleno. Vai depender da vontade do próprio tribunal. O que o tribunal vai delegar para o órgão especial? Isso varia de tribunal para tribunal, de órgão especial para órgão especial. Vai depender sempre de como o regimento interno do tribunal vai prever as atribuições desse órgão especial que nasceu. Agora, um ponto importante é o seguinte: o órgão especial ele não nasce para evento, ele nasce para ser permanente. E tem muita gente que acha que, não, faz o seguinte, a gente cria o órgão especial, faz essa parada aqui, aí a parada foi feita, já matou, resolveu, destitui ou desconstitui o órgão especial. Não, não é assim. Nasceu o órgão especial, ele nasce para ser permanente. Ele nasce para ter as suas próprias atribuições. E essas atribuições serão previstas no regimento interno do próprio tribunal. Aí você leu.
Lê aí de novo pra gente. Olha que barato. Tua pergunta é muito boa. Lê aí de novo. Os tribunais? Ah, vai. É isso aí. Então, aqui, ó, como é que vai ser constituído? Ó, metade. Os desembargadores mais antigos do tribunal. Nem tem escolha. Os desembargadores mais antigos do tribunal já fazem parte do órgão especial. E a outra metade, Arthur? A outra metade será estabelecida por eleição. Eleição do tribunal pleno. Aí o tribunal pleno vota e escolhe os demais. Ah, tu, mas lá no Rio não são 25? São. Pô, tá quebrado, como é que faz? Não, aí lá você tem o seguinte: 13 são os mais antigos e 12 são escolhidos por eleição. Isso vai depender também do tribunal e como ele vai desenhar a brincadeira. Foi? É isso aí. Observação, só aguardo vocês para falar da cláusula de reserva de plenário. Tem? Aí, que barato, ó. Letícia acabou de pesquisar ali. Pesquisou agora, Letícia? Viu aqui no TJ do Mato Grosso tem órgão especial, composto por 13. Mínimo 11. Ainda assim, é mais fácil juntar 13 do que 29. Até porque esses 29, gente, eles têm muitas atribuições. Os 29 são distribuídos em turmas. Nas turmas, nas câmaras, eles têm trabalho pra caramba. Imagina só, toda hora tu ter que tirar os 29 das suas câmaras, reunir os caras todos, todo dia, quase toda semana, para sessões administrativas e jurisdicionais, fazendo com que eles parem de trabalhar nas câmaras. Não, não dá para fazer isso. Não tem como. Cria um órgão especial, pô. Eficiência. Foi ou não foi? É assim que funciona. Vai, observação. Anota aí. Órgãos fracionários. Órgãos fracionários, vírgula. Em primeira análise, órgãos fracionários, vírgula. Em primeira análise, vírgula. São incompetentes ao processo e julgamento do controle difuso de constitucionalidade. Ao processo e julgamento do controle difuso de constitucionalidade. Ponto. Na linha abaixo. Competirá ao Tribunal Pleno, abra parênteses, ou ao órgão especial, vírgula, se constituído, ao órgão especial, vírgula, se constituído, fecha parênteses, exercer tal controle vírgula, dependendo da maioria absoluta
dependendo da maioria absoluta, para a declaração de inconstitucionalidade, do ato impugnado. Declaração de inconstitucionalidade do ato impugnado. Tranquilo, gente? Então, Cláudio, vamos lá. Só para matar isso aqui a pau. Você recorreu. Lembra do processo. Controle, hein, gente? O mérito foi deixado de lado, ok? Começamos a discutir o controle, até que eu convenci aquele juiz de direito que a lei era inconstitucional. Cláudio ficou pé da vida com isso. Recorreu. Quando você recorre, o sistema do TJ não consegue avaliar se o recurso discute controle ou não. Então, inevitavelmente, seu recurso vai ser distribuído para uma turma. Concordam, gente? E foi para a terceira Câmara. Letícia, relatora. Quando a Letícia analisou o teor do recurso, entendeu que o recurso não discutia mérito, discutia controle. A turma é competente ou incompetente? Competente ou incompetente? Manda para quem? Para o pleno. Ou, se existir, para o órgão especial. Concordam, gente? E essa lei só vai poder ser declarada inconstitucional se o pleno ou o órgão especial atingirem em votação a maioria. Perfeito, é isso. Agora, se o teu examinador desejar inventar uma questão difícil, ele vai fazer isso aqui, ó. Preste atenção. Ó. Caneta vermelha. Processo Clau versus Arthur, comarca da capital, aqui em Cuiabá. O TJ, o Clau, pleno, ou órgão especial, tem um órgão especial aqui, o órgão especial decidiu pela inconstitucionalidade da lei, tá? Decidiu pela inconstitucionalidade da lei, ou seja, a lei já é inconstitucional. Juntos, gente? Tranquilo? Isso aconteceu, vamos imaginar, em agosto de 2018, que o órgão especial decidiu pela inconstitucionalidade da lei. Legal, beleza. Nosso processo, então, fica assim. Aí, a Michele, que nem sabe quem é a gente, e mora longe da gente, Castanheira, Michele processa o Alex. Engraçado que o processo de vocês, Michele e Alex, é igualzinho ao nosso. Igualzinho. Só que nesse processo, o juiz também entendeu a lei como inconstitucional. A Michele também recorreu e o recurso chegou à quinta turma. Juntos ou não, gente? Só que chega à quinta turma em março de 2019. Cara, mesma lei, mesmo o processo igual, mesma discussão, só que está na quinta turma agora. Pergunta. O recurso discute mérito ou discute controle de constitucionalidade? Não é a mesma coisa? Não é igual o processo, gente? Então é controle, concordam comigo? O recurso está na turma. A turma pode decidir? A turma pode decidir? Pode sim. Porque já tem um precedente. Porque o órgão especial já decidiu sobre. Porque o órgão especial já entende que essa lei é o quê, gente? O cara vai mandar de novo pro órgão especial falar a mesma coisa. Como é que eu botei a observação no teu caderno? Lê aí. Olha como é que a gente tem que estar ligado em tudo. Como é que está a observação? Lê para mim. Órgãos. Porque em primeira análise está entre vírgulas. Órgãos fracionários, quando for a primeira análise da lei, não poderão
fazer o controle difuso. Mas aqui no meu exemplo, 2019, meses depois do tribunal já ter decidido a lei como... Essa turma já não está fazendo primeira análise. O tribunal já tem posição sobre. Agora a turma vai lá e pega o precedente, pronto, acabou. Eficiência, celeridade. Foi ou não foi? É isso. Não significa. Pode recorrer. Ao menos que o Supremo já tenha também decidido sobre. Ao menos que aqui já tenha subido no processo da Cláudia e do Arthur e o Supremo já tenha se posicionado. Mas aí, cara, sensacional tua fala. Se o processo já chegou ao Supremo em outro processo, se essa discussão já chegou no Supremo em outro processo, chegou no Supremo por meio de qual recurso? Antes, peraí, pergunta. Quinta turma são esses órgãos fracionários aqui, ó. Primeira turma, segunda turma, terceira. É o meu desenho. É a divisão do tribunal, lembra? Lembra que eu falei que um tribunal que tem, tipo, 100 desembargadores, 160 desembargadores, e isso, ele é todo dividido em turma. Mas essa turma pode ser chamada de órgão fracionário. Essa turma pode ser chamada de câmara. São essas parcelinhas do tribunal. São esses times de desembargadores. Lembra que eu te disse que quando o Lula recorreu, o processo dele foi para a 8ª turma do TRF. E como no processo dele não era controle de constitucionalidade, a turma decidiu. A turma decide. A turma só não vai poder decidir quando for controle difuso e quando for a primeira análise da lei. Aí a turma tem que respeitar. Mandar para o pleno. Posso te contar um negócio que é interessantíssimo? Isso não é só no Rio de Janeiro, não. Isso é no Brasil inteiro. Desembargador fica puto com isso. Sabe por quê? Porque eles são vaidosos. Muito. Que eles pensam assim, porra, um juiz de primeira instância pode fazer a porra do controle sozinho. Afeta o ego. E eu que sou desembargador, tô acima, tô na segunda instância, eu não posso fazer. Tem que mandar pro pleno. Eles ficam irritadíssimos. Percebeu? Vaidade. Juntos ou não, gente? Tá, Michael perguntou, Arthur, e se for chegar ao Supremo? Gente, e se esse processo aqui que tá no TJ, cadê o TJ aqui? TJ, tá, apaguei. TJ. Se chegar ao Supremo, chega ao Supremo por meio de qual recurso mesmo? Falamos agora há pouco. Especial ou extraordinário? Extraordinário. Gente, me ajuda, o Supremo faz controle difuso ou controle concentrado? Os dois. Quando o Supremo julga recurso extraordinário, está fazendo controle de constitucionalidade? Tá. Difuso ou concentrado? Não. Quando julga recurso extraordinário, está fazendo controle. Mas é difuso ou é concentrado? Pensa, olha para mim, se você não conseguiu ainda concatenar. Se está julgando um recurso, significa que esse processo não começou no Supremo. Significa que se ele está julgando um recurso, a brincadeira vem de baixo. Concordam, gente? E se a brincadeira começou abaixo do Supremo, uma certeza você pode ter. O processo não começou para controle. O controle aconteceu em algum momento. Incidentalmente. Anota o BS, outra. Agora realmente meu tempo está curto e tem que botar as observações pontuais. Anote. O STF exerce controle concentrado e difuso. Ponto. O STF exerce controle concentrado e difuso. Ponto. Na linha abaixo. Na linha abaixo. No entanto, vírgula. No entanto, vírgula. Em sede de recurso extraordinário,
em sede de recurso extraordinário, vírgula. Gente, vê se isso é evidente que você vai escrever agora. Ó. O controle sempre será difuso. Em sede de recurso extraordinário, o controle sempre será difuso. Gente, isso tem que ser evidente. No recurso extraordinário, o controle sempre será difuso, porque, de novo, gente, se é recurso, o processo não começou no Supremo. Se é recurso, o processo começou abaixo do Supremo. Se é recurso, a ação não começou para controle. O controle vai ser sempre difuso. Juntos ou não? Só que aí começa um problema na cabeça. Se o controle é difuso, o efeito é erga omnes ou inter partes? É o quê? É inter partes. É difuso, é inter partes. Agora, tem alguém acima do Supremo para falar diferente? Tem ou não, gente? Acima do Supremo, só o Senhor Jesus Cristo, gente. Tem mais ninguém acima do Supremo. Então, essa decisão do Supremo é ou não é definitiva? Ela é definitiva. Não tem ninguém para falar diferente do Supremo. Se o Supremo entendeu que a lei é inconstitucional, Letícia, não tem ninguém para contrariar o Supremo. Só que o controle é difuso, Vitor. Eu vou ter que concordar com vocês. O efeito é interparte. Alguém vira para mim e fala assim, Arthur, peraí. Existe uma regra e existem exceções. A regra é que o efeito seja o quê, gente? O Supremo pode modular os efeitos, mas isso não é regra. Isso é exceção. A regra é que o efeito ainda seja interparte. Mas aí fica confuso, Michael. Porque a gente pensa, gente, mas peraí, Arthur, se não tem ninguém para falar diferente do Supremo, por que a decisão não já gera logo o efeito erga omnes? Porque o controle é difuso. Artigo 52, ô Vitor. Artigo 52, vamos lá. Vou te mostrar esse negócio, cara. Artigo 52, por gentileza. 52. Lê para mim o caput. Cara, Senado? Arthur, Senado? O que o Senado tem a ver com a história, cara? Senado é uma casa legislativa. É, pois é, num primeiro momento fica estranho, né? Compete privativamente ao Senado. Tem 15 incisos aí, Vitor. 15. Eu só quero que você leia o 10º inciso. Diz o quê? 10º inciso. Sabe quem vai transformar o efeito interpartes em erga omnes? Quem vai fazer isso? É o Senado. Não, mas nesse caso tem que fazer, porque é decisão definitiva. Ela não tem mais o que fazer. Aí o que acontece, Vitor? Quando o Supremo, vou jogar para cá, né? Quando o Supremo, fazendo controle de constitucionalidade, controle difuso, decidir que a lei é inconstitucional, gente, de novo, se há controle difuso, o efeito vai ser o quê? Como regra, interpartes. Aí o Supremo tem uma obrigação: notificar ao Senado. Aí, Senado, decisão definitiva, interpartes aqui, valeu? Aí o Senado, não, beleza, Supremo, show. Então a gente aqui agora, por meio de resolução legislativa, transforma esse efeito interpartes em erga omnes. Suspende a aplicação de lei para todo mundo. Da aplicação da lei para todo mundo. Foi ou não foi? É assim, quem me perguntou sempre? Quem? Sempre. Sempre o Senado tem que fazer. Mas nem sempre a decisão do Supremo vai ser interparte. Porque o Supremo pode entender assim, cara, olha só, esse processo aqui, essa lei aqui, esse negócio é muito complicado, muito confuso. Se a gente não fizer de imediato, pode gerar problema. Então, quer saber? Vamos modular o efeito. Nós, ministros do Supremo, por 8 votos, 2/3 dos 11, entendemos que, mesmo sendo recurso extraordinário, a gente já vai criar efeito erga omnes. Mas ainda assim, a gente notifica ao Senado, exigindo que o Senado edite a resolução legislativa. Mas de imediato a gente já está resolvendo o problema. Mas isso não é regra, isso é exceção. E a notificação ao Senado vai ter que sempre acontecer. OBS, vai.
Anota. Bem, antes, peraí, como é que foi a observação aí que eu botei? O Supremo faz controle concentrado e difuso, não é isso? Aí na linha abaixo eu escrevi o quê? Como é que é? Em sede de recurso extraordinário? Ah, tá. E aí na linha abaixo. Quando em controle difuso praticado pelo STF, quando em controle difuso praticado pelo STF, vírgula, ainda que a decisão seja definitiva, ainda que a decisão seja definitiva, ainda que a decisão seja definitiva, vírgula, o efeito interpartes se mostra regra. O efeito interpartes se mostra regra. Ponto. Vai, anota aí, na mesma linha. Competirá ao Senado Federal por meio de resolução legislativa, transformar o efeito interpartes em erga omnes. O efeito interpartes em erga omnes. Abra parênteses. Artigo 52, inciso 10. Artigo 52, inciso 10. Gente, eu tenho alguns minutos, e nesses meus últimos minutos, eu quero te mostrar um negócio aqui rápido que eu também não posso deixar de conversar com vocês. E aqui a gente vai na questão. E aí, Vitor, vou precisar da tua ajuda só em algumas coisinhas pequenas, mas nada de tão absurdo. Me ajuda aqui, 43. Ó, vamos lá. Com relação ao tema segurança pública, analise as afirmativas a seguir. Primeiro item. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Certo ou errado, gente? Tá certo, tá? Se você quiser colocar no teu caderno, já tem esse acesso às questões. Bota aí assim, ó, questão 43. Tá? Aí eu vou só botando as remissões para você se organizar examinando o material depois. Questão 43, você bota assim, o primeiro item, ele está amparado no artigo 144, parágrafo 8º. 144, parágrafo 8º, é onde você vai encontrar essas informações. E o que você acabou de ler aí, gente, é a literalidade do texto constitucional. Primeiro item, artigo 144, parágrafo 8º. Informações que você precisa saber sobre guardas municipais. O último posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação às guardas municipais é que as guardas não são consideradas órgãos de segurança pública. Não são. Não são. Ainda que sejam estudados no artigo 144, de acordo com o Supremo, o último posicionamento do Supremo
é que as guardas não são órgãos de segurança pública. Tá no 144, Vitor? Lê pra gente o caput. O caput do artigo 144. Diz o quê? Ah. Peraí. Incolumidade das pessoas e do patrimônio. Antes, para preservação da ordem, olha para cá. Os municípios poderão constituir guardas municipais para proteção de bens, serviços e instalações dos municípios. Não cuida de pessoas, cuida do município. Essa é a fala do Supremo. Cara, eu vou trazer a minha humilde opinião. A minha humilde opinião é que as guardas deveriam ser consideradas órgãos de segurança pública, porque são estudadas no artigo 144. Mas o que eu acho, perto do que o Supremo acha, você tem que esquecer. E não só eu entendo assim, tem muita gente que entende que deveria ser, mas para a tua prova, as guardas não são órgãos de segurança pública. Até porque, continua lendo. Através de quê? Lê pra gente. E último. Não leu órgão, não leu guarda. Não leu guarda. Foi ou não foi? Outro detalhe que, cara, é chato. As questões de segurança pública, elas são sempre muito literais, Maicon. Sempre muito literais. Trabalham a literalidade do texto constitucional. E sabe o que atrapalha muita gente em questão, Wellington? Quando a questão vem falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, conforme dispuser a lei complementar. Já viu isso? Lei complementar. Aí tu não sabe, aí tu lê a questão e fala assim, putz, será que tá escrito lei complementar ou só tá escrito lei? Posso te contar um negócio? Em questão de segurança pública isso acontece muito. Só que tu vai lembrar de uma fala minha agora. Durante todo o curso do artigo 144, você não lê em nenhum dispositivo lei complementar, Michele. Se pintar lei complementar sobre algo tratando de órgão de segurança pública, já está errado. Já está errado. Tu pode conferir agora à noite, chegar na tua casa lá, jantando, artigo 144 todo, tu não encontra escrito lei complementar, irmão. Não está escrito. Não está escrito. Se na tua prova, aquela questão que tu tá fazendo, tal lei complementar, já está errado. Juntos ou não? Vou avançar em 2, vem. Olha vocês aí, ó. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Não vou perder muito tempo, não. Tá tudo certo aqui, tá? E para você conferir, esse segundo item tem amparo no mesmo artigo 144, parágrafo 3º. Terceiro não. Quarto. Terceiro fala da Polícia Ferroviária Federal. Quarto. E aí, a gente vai tomar conhecimento de alguns detalhes. Ó, Polícia Civil exerce atividade de polícia judiciária. O que eu quero que você guarde também? Se não der tempo para anotar, tu tira uma foto. Polícia judiciária é aquela polícia repressiva, é aquela polícia que atua na investigação, na apuração, na autuação. E aí você vai lembrar disso aqui, ó, polícia preventiva, polícia repressiva, você pode chamar também de polícia administrativa ou polícia judiciária. Aqui você ainda vai ter a possibilidade de chamar de polícia ostensiva, e aí você vai lembrar que em âmbito estadual, tá aí espalhado na pista, todo canto, você tem como polícia preventiva, polícia ostensiva, a polícia que não consegue prevenir o crime sempre, e aí já passa a ser atividade da polícia
civil, mas se for um crime de jurisdição federal, aí você já não tem mais a Polícia Civil apurando, investigando, autuando, você já tem a polícia, assim como ostensivamente nas rodovias federais, você tem a Polícia Rodoviária Federal, assim como nas ferrovias federais, você tem a Polícia Ferroviária Federal. Surge também a tal da Polícia Penal, que a gente traz para cá, segurança dos estabelecimentos penais, a segurança busca exercer a segurança dos estabelecimentos prisionais, segurança, a polícia penal, os agentes penitenciários, né, nem mais chamaremos assim, as polícias penais, os policiais penais, eles atuam, gente, não para investigar, não para autuar, não para apurar, mas para garantir a segurança nos estabelecimentos prisionais, é atividade de prevenção. E ainda precisamos colocar aqui, fora desse contexto, os corpos de bombeiros militares exercendo atividade de defesa civil. Alguns detalhes muito oportunos que eu não posso deixar de falar. PF. A PF exerce atividade de polícia judiciária ou atividade de polícia preventiva? As duas coisas, por isso um asterisco, porque quando tratando desse asterisco, você vai entender a Polícia Federal como uma polícia híbrida, exercendo atividades de polícia preventiva, assim como exerce atividades de polícia repressiva. Vitor, abre aí o artigo 144, por gentileza, o parágrafo 1º. Diz o quê? Inciso... vamos ler tudo. Inciso 1º. Segura. Ordem política e social. Um bom exemplo para não lembrar disso, infrações contra a ordem política e social, é lembrar do Daniel Silveira. Aquele deputado federal que foi preso, que foi autuado na lei... Não, foi na lei contra a ordem política e social, a 7.170, de 1983. A lei de crimes contra a ordem política e social. Lembra dele? Leis contra a ordem política e social. Apuração da Polícia Federal. Que ensejaria, inclusive, o julgamento de um crime político. Se porventura fosse eu, encararia uma justiça federal. Claro ou não, gente? Então, crimes, infrações contra a ordem política e social, investigação, PF. Quanto a mais? Da União. Tá, então olha que barato o que você mostra pra gente, ó. Crimes em detrimento da União. A gente está falando de administração direta, governo federal. Mas você também fala das entidades autárquicas, das empresas públicas, e aí a gente linka, inclusive, as entidades autárquicas às fundações públicas, por equivalência. A única coisa que você está tirando daqui são as sociedades de economia mista. Sociedade de economia mista aí é direito administrativo, hein, gente? É administração indireta. É entidade da administração indireta, mas crimes em detrimento das sociedades de economia mista do poder público federal não vai competir a Polícia Federal a investigação. Arthur, peraí, então se rolar um assalto numa agência do Banco do Brasil por ser uma sociedade de economia mista, quem apura o crime, Arthur? Você, policial civil. Se rolar uma vacilação qualquer, um problema absurdo, um crime, sei lá, na Petrobras, Sociedade de Economia Mista, quem apura? Você. Foi claro ou não, gente? Conta mais, esse é o segundo. Ótimo. Vai. Você lembra, Cláudio, aquela viagem que você fez na Europa? Você ficou 70 dias dando um rolezão em vários países,
Ibiza, Malta, só ilha foda, Santorini. Hã? Acho, é o que eu gostava de geografia, porque é só isso. Nada além disso. Aí ela, quando chega com aquelas malas tudo grande, comprou um monte de coisa, gastou todos os euros. Quer dizer, não todos os euros, gastou só parte dos euros que ela tem. Mas aí quando ela chega no aeroporto, aquela alfândega lá na porta, tem aquela rapaziada lá da camisa preta apertada. Não é? Rapaziada, escrito atrás aqui, ó. O que tá escrito atrás? Hã? Mas tá escrito também nas outras camisas o quê? Receita. Não tá escrito só Polícia Federal, também tem a galera da Receita. Porque tu leu aí, ó, que a Polícia Federal vai prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, né, contrabando, descaminho, sem prejuízo da ação fazendária. O mais interessante foram os dois primeiros verbos que você mostrou pra gente, Vitor, que a Polícia Federal vai prevenir e então ela exerce atividades de polícia preventiva e exerce atividades de polícia. E exercer essa atividade não é exceção, é regra. Ela exerce as duas atividades como regra, porque está escrito aí. Por isso entender como polícia híbrida. E em regra geral, naquele momento, quando a PF está lá no aeroporto, quando a PF está lá no porto, quando a PF está na fronteira, ela não está investigando crime. Ela está prevenindo crime. Ela está exercendo atividade de polícia preventiva. Diferentemente do que está escrito ali. Ó. Olha aqui. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária. Então, ó, se não é competência da PF, passa a ser competência de quem, gente? Poderia, inclusive, dizer que as polícias civis exercem atividade de polícia judiciária, sim ou não, gente? Hã? Em caráter? Porque se não é da PF, passou a ser de quem? Da civil. Foi ou não foi? Exceto as militares, exceto as infrações penais militares. Porque se um policial militar comete um crime militar, quem apura, quem investiga, quem faz o inquérito policial é a própria PM. Se um bombeiro militar comete um crime militar, quem apura, quem investiga, quem faz o inquérito, tal do inquérito policial militar, o IPM, é a própria corporação militar. Aí tu pensa assim, então peraí, Arthur, a PM exerce atividades de polícia, mas de vez em quando investiga? De vez em quando apura? Sim ou não, gente? Faz inquérito? Então posso entender a PM bombeiro como polícia híbrida? Não, porque isso é exceção, isso não é regra deles. É caráter excepcional. Agora, a PF exerce como regra atividade de polícia preventiva e exerce como regra atividade de polícia repressiva. Por isso, a PF é o único órgão de segurança pública que deve ser entendido como híbrido. Foi ou não foi? Inciso 4, vai direto pro quarto, meu tempo tá acabando, cara. Inciso 4. Exercer com exclusividade as funções de polícia. Cara, esse aí também é muito sensacional, sabe por quê? Presta atenção, gente. A PF vai exercer com exclusividade, a PF é o que mais pode tentar te atrapalhar, sabia? Com exclusividade, desculpa, as funções de polícia judiciária de quem? Da União. Ou seja, se é um crime de competência da Justiça Federal, quem investiga, quem deve investigar é a... Posso te perguntar uma parada? CPI pode investigar crimes que são de competência da PF? Compete à PF exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, com exclusividade, a função de investigação de crimes que são de competência da Justiça Federal. Pergunta. CPI pode investigar crime que é de competência da PF? Pode ou não pode? Pode. Ministério Público da União também pode.
Ah, então não entendi esse com exclusividade. Pois é, a gente se atrapalha, sabe por quê? Porque o que o Vitor acabou de ler pra gente é o seguinte, ó. Olha aqui, gente, dentre os órgãos de segurança pública, PF, PRF, PFF, Civil, Bombeiro, PM, Polícia Penal, dentre os órgãos de segurança pública, só quem exerce essa atividade de Polícia Judiciária da União é a CPI, é órgão de segurança pública? Não. MP é órgão de segurança pública? Hã? Não. Exercem essas atividades, mas dentre os órgãos de segurança pública, só quem faz é a PF. Entendeu o que significa o exclusividade? Com exclusividade, porque aqui você está estudando órgãos de segurança pública. E dentre esses órgãos de segurança pública, quem exerce essa atividade com exclusividade é a PF. Não significa que CPI não possa fazer. CPI é poder legislativo, não tem nada a ver com PF, não tem nada a ver com órgão de segurança pública. Ministério Público não é vinculado a ninguém, é uma instituição independente. Tu acha que a CPI da Covid agora, que você acompanhou na televisão, essa CPI não apurou crimes que são de competência da PF? Então, fui claro ou não, gente? Alguém levantou o braço aí, foi tu, Renan. A Polícia Legislativa, cara, não é órgão de segurança pública. Faz um controle de poder de polícia dentro das casas do Congresso Nacional. Assim como você tem polícia judiciária nos tribunais. Por exemplo, é um concurso que pouca gente conhece. Ganha. Não estou falando da polícia legislativa, não. Estou falando da polícia judiciária. Ou melhor, polícia judicial. Já ouviram falar? Polícia judicial. É o agente de segurança de TRT, agente de segurança de TRF, agente de segurança do Ministério Público. Esse cara, pô, quando tu chega num TRT, não tem um cara lá armado na porta, de roupa de polícia? Então, ele é o agente judicial, polícia judicial. Ganham bem pra caramba. Tipo, vencimento de 8 mil, 9 mil, nível médio. Ou ele faz a segurança do tribunal, ou ele é motorista de desembargador. Eu tive um amigo que ele passou, ele tá lá, né? Tá no Instagram, parceirão. Ele entrou, aí ele por um tempo foi motorista, desembargador. Ele dizia, porra, minha vida era foda, cara. Mas ele reclamava real, porque ele não gostava. Ele pega de manhã, ele ia lá em Copacabana, pegava a desembargadora do TRT, levava pro centro do Rio. Aí ela trabalhava o dia inteiro. Aí ele esperava. Aí quando terminava o expediente dela, ela ia embora. Ele levava ela para Copacabana, deixava o carro no TRT, acabou o trabalho. Ficava puto. Falei, moleque. Ele, não, é porque ela fica mandando eu pegar as filhas dela na escola. Falei, caralho, velho, tá com problema, vai, cara. Era o trabalho dele. Tá? Cara, então, aí é um problema. Se você pegar uma decisão do Supremo de 2018, o Supremo entendeu que as guardas municipais não podem fazer greve. Mas em 2018, nesse julgado, o Supremo entendeu a guarda como órgão de segurança pública. Só que quando chega em 2019, discutiram pensão especial de guardas municipais. E aí não equipararam aos órgãos de segurança pública. Então, assim, a gente tem essa confusão. Você já teve decisão do Supremo entendendo que deveriam ser considerados órgãos de segurança pública, essa decisão foi de 2018, mas em 2019 o Supremo entendeu que não deve ser considerado órgão de segurança pública. Vai ter que levar a última posição do Supremo. A última posição é de não considerar. Mas em 2018 considerou e entendeu que não podem exercer greve. Em se tratando de greve, eles não podem. Não podem. Não podem. Mas o Supremo, em 2019, não considerou órgão de segurança pública. É isso aí. Tá? Eu não lembro agora o número do julgado. Cara, que vontade de ficar aqui conversando com vocês, mas não posso. Mas foi justamente tendo como parâmetro a guarda metropolitana do município de São Caetano do Sul, em 2018, que estava querendo fazer greve, isso chegou ao Supremo por meio de recurso extraordinário. O Supremo entendeu que eles não poderiam exercer a greve porque a guarda deveria ser considerada órgão de segurança pública. Em 2019 muda o posicionamento. Gente, eu vou ter que encerrar, tá?
Infelizmente, eu agradeço muito aí a participação de todos vocês. Essas 2 semanas foram muito incríveis. Quando a gente sai do nosso estado para trabalhar em outro estado, a gente sempre sai com aquele medo, aquele receio. É linguagem diferente, é uma aula diferente, é público diferente, mas eu agradeço muito a recepção de todos vocês. Gostei demais, tá? Muito obrigado. E em janeiro eu estou de volta, acho que não para a turma de vocês, eu vou estar para a turma da Cefaz, aqui de baixo. Aqui não, você viu? Ah, obrigado, gente. Para com isso. Só não fala muito, porque senão fica sem graça aqui. Mas eu acho que eu não volto para civil, não. Não sei. É para Cefaz. Pelo menos para janeiro. Mas saindo do edital, certamente a gente vai se esbarrar aí. Outras aulas vão surgir. Gente, valeu. Obrigado.